Boa noite, oraculistas! Vai começar o nosso terceiro podcast hoje. A gente vai falar sobre a consciência do oraculista e como ela influencia diretamente o jogo e a leitura da sua linguagem arquetípica. É um viés da física quântica que vai nos ajudar a compreender essa ligação através do colapso de onda e da sincronicidade universal. Para começar, a gente precisa entender o experimento da dupla fenda, que explica a interferência da consciência humana no universo, tanto energético e vibracional, quanto no mundo físico, que na verdade não passa de energia condensada. Nesse experimento, partículas de luz ou elétrons são disparadas em direção a uma barreira com duas fendas. Quando há observador, as partículas se comportam de uma maneira. Quando não há um observador, elas se comportam como ondas. Passam pelas duas fendas ao mesmo tempo e criam um padrão de interferência. É como se estivessem em várias possibilidades ao mesmo tempo. Para você criar uma imagem na sua cabeça, imagine aí que algo se move em um espaço com água. E disso se criam ondas que se dissipam por todas as direções de forma uniforme, correto? Mas quando há um observador e ele mede esse movimento, o comportamento muda. A onda se colapsa e a partícula escolhe um único caminho. Agora não há mais um sistema de interferência e nem um sistema de ondas, e sim um caminho específico, uma trajetória específica que o elétron faz. Esse é o chamado colapso de onda. A consciência do observador influencia o resultado. E mesmo que você não tenha entendido conscientemente esse experimento, perceba que isso é só um exemplo do experimento científico comprobatório sobre a influência da consciência na realidade, seja ela energética, vibracional ou material. Agora traga essa imagem para dentro do oráculo. O baralho, antes da leitura, é como onda. São múltiplas possibilidades vibrando o tempo inteiro no campo. Mas é a sua consciência como oraculista que, ao observar e interpretar, faz o símbolo colapsar em uma mensagem única, real e assertiva. O arquétipo em si traz um peso vibracional que vem, como eu já expliquei para vocês, do inconsciente coletivo da humanidade. Se você ainda não assistiu os outros podcasts, por favor, dá o play lá, porque todo esse conteúdo é uma continuação para que você tenha um entendimento geral do oráculo. Então, entender esse aspecto em sua raiz capacita o seu jogo para estar em ressonância com um fluxo vital unificado pelo inconsciente coletivo. Isso é super importante. É como se você andasse a favor da correnteza, sabe? Enquanto faz a sua leitura de baralho cigano. Mas é o seu olhar que vai decidir qual é a frequência que será ativada no momento da leitura. Vamos usar aqui a carta da raposa para entender todas essas informações na prática. Na visão popular e superficial, a raposa muitas vezes lida apenas como astúcia, engano ou manipulação. Mas quando aprofundamos o arquétipo, nós percebemos que a raposa é muito mais complexa que isso. Ela representa a inteligência, a estratégia, a sobrevivência, a atenção aos detalhes, mas também uma sabedoria que vem de uma observação silenciosa. A raposa não age por impulso. Ela observa o ambiente, calcula, faz adaptações e só então se move. Se a gente buscar lá a história da raposa, a gente vai ver que ela foi presa por muito tempo e precisou se adaptar e melhorar suas características, por exemplo, de corrida, observação, estratégia, para conseguir sobreviver. Foi aí que ela se tornou uma caçadora. Hoje em dia, antes de uma raposa atacar a sua presa, ela observa todos os ângulos de visão para identificar se há algum predador e também se certificar que a sua presa não vai ter como escapar dali. Então veja a conexão. Quando um oraculista lê essa carta de forma apressada, ele pode cair apenas na ideia de cuidado com mentira. Mas se ele entra na consciência da raposa, o arquétipo se revela em sua profundidade. O consulente talvez esteja sendo chamado a observar mais, a não se expor demais, a aprender o valor da paciência, a aprender a ser mais estratégico. É nesse momento que o arquétipo colapsa a onda da infinita possibilidade dos significados. E a sua consciência sobre tudo isso que esse arquétipo representa é o que vai mudar toda essa trajetória do jogo. Então, você traz essa verdade à tona através da sua observação consciente. Por isso, é muito importante estudar a raiz de cada arquétipo. É aí que acontece algo ainda maior.
a sincronicidade, que é a união da vibração original do símbolo, seu entendimento consciente sobre ele e o que está no campo de energia do consulente. Onde e quando cada carta vai se apresentar vai depender exclusivamente desses 3 fatores. Como explica o físico Amit Goswami, coincidências significativas não são obras do acaso, mas expressões da própria consciência universal. Ou seja, o que se revela no jogo está em ressonância com a vida do consulente naquele momento exato. O arquétipo carrega o peso coletivo. Você traz o peso individual do entendimento da sua consciência sobre a raiz do arquétipo. E o universo une os dois em uma sincronicidade. Portanto, a mensagem de hoje é: o oraculista não é só um intérprete, é observador e criador do jogo. A sua consciência, a sua presença, a sua profundidade na forma de olhar a raiz do arquétipo é o que dão vida para o símbolo. Ou seja, quando você está próximo da verdade e da profundidade vibracional do símbolo, mas você tem fluxo de energia vital. Você está, como eu te falei, lá na correnteza, né? Andando a favor da correnteza e não contra ela para fazer o seu jogo. A sincronicidade universal atua e, por consequência, a assertividade profunda no seu jogo acontece. Assim como no experimento quântico, sem observador não há colapso. Sem consciência não há sincronicidade e também não há jogo. A raposa, então, nos ensina algo essencial. Oracular é observar com inteligência, com atenção e com paciência. Mas, principalmente, confiar na ordem de evolução do seu jogo e entender que aprofundar o conhecimento vibracional de um arquétipo é algo que nunca acaba. A sua consciência sempre muda e flui e vai incorporando novas capacidades de raciocínio ao longo da sua carreira como oraculista. Nunca pare de se aprofundar no significado dos arquétipos. Eles são como o mar. Não há estudo no mundo que já tenha explorado a totalidade daquelas profundezas. Porque, lembra que eu te falei? A nossa consciência ainda está apenas em 5%. 95% da nossa consciência ainda está escondido nessa existência dentro desse corpo físico. Você tem muito para se aprofundar dentro dos significados e dentro do seu jogo. E quando a gente faz isso, cada carta deixa de ser apenas uma imagem e se torna um portal vivo de conexão entre o humano, o símbolo e o universo. Se essa nova forma de se conectar com os arquétipos do seu baralho cigano te toca, continua aqui comigo, tá? Ainda vamos ter muito mais entendimento sobre esse universo oracular. Eu te espero amanhã às 20. Um beijo!